Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do GI Trend Talk, o podcast da IGI Group Holding que fala sobre assuntos relacionados ao mercado de trabalho. Eu sou o Rafael Schenta, gerente de operações da Stato Intu, divisão de carreira e empregabilidade da GI Group Holding. E hoje eu estou aqui com pessoas maravilhosas para falar sobre um tema muito importante e muito sério, o etarismo e a diversidade etária no mercado profissional. E meus convidados, estou aqui com a Patrícia Maggi e a Verena Garcia, professoras e doutoras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olá, tudo bem com vocês? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Que bom, prazer ter vocês aqui. E estou aqui também com o Rogério Santos, gerente de projetos e construção, ex-assessorado da Stato Intu, que passou por um processo de transição acima dos 50 anos. E a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes, eu quero fazer uma introdução de uma pesquisa muito importante que a Universidade Mackenzie fez junto com a Stato Intu sobre etarismo dentro das empresas. E, Patrícia, um dado que me alarmou muito: 70% dos entrevistados concordam que quando você fica mais velho, você tem menos oportunidade de trabalho e muitas vezes você é forçado a se aposentar para que pessoas mais jovens ocupem a sua cadeira de gestão. Isso é etarismo, certo? E como a gente pode definir o etarismo? O etarismo, Rafael, é um preconceito em relação à idade. Dentre os vários ismos que nós temos estudado nas organizações, o etarismo, vamos dizer assim, é o que tem menos estudos e é o mais recente. Então, quando a gente pensa em programas de diversidade nas organizações, a gente vê já diversidade racial, étnico-racial, programas para pessoas com necessidades especiais, PCD, gênero e outros. E o etarismo é o mais recente. Então, são ações que as empresas têm para reter esses profissionais que já estão na empresa. Não digo dentro dos programas de diversidade, para mudar os critérios de seleção e para quem estiver dentro da empresa, retê-los. Ou seja, é o oposto desse dado da pesquisa, porque o etarismo é um preconceito em relação à idade. E aí a gente chega na seguinte questão: que idade que é um profissional mais velho, né? Se eu fizer essa pergunta para os meus alunos de graduação que estão na faixa dos 20 anos, quem que é mais velho? Eles vão falar 30, né? Se eu chegar para uma pessoa de 30 e perguntar quem é mais velho, eles vão falar, 40. E, na realidade, essa data, né, esse limite, ele vai sendo jogado para frente. Mas a gente, na nossa pesquisa, considerou que um trabalhador mais velho é aquele a partir dos 50 anos, né? Tem vários estudos, tanto no Brasil quanto estudos internacionais, que tem aí esse limite de idade. Então, o etarismo é o preconceito em relação à idade do profissional. Ele também pode ser aplicado, por exemplo, quando a gente pensa num preconceito também com um trabalhador mais jovem. Mas o que a gente percebe, tanto nas pesquisas acadêmicas quanto nas práticas organizacionais, é o que a nossa pesquisa refletiu, que as pessoas acima dos 50 anos tendem a ser desligadas, né, dos cargos que eles estão ocupando e, em geral, que serão ocupados por profissionais mais jovens. Verena, na pesquisa, e como a Patrícia colocou, muitos estereótipos foram citados aqui. E na pesquisa, apareceu bastante? De que forma que apareceu? Sim. Quando a gente fala do profissional mais velho, ele é que tende a sofrer muito mais etarismo em relação à sua idade, né, no ambiente profissional. Existem 3 estereótipos que a literatura já aborda há um certo tempo em relação ao trabalhador mais velho, que é o olhar para ele com uma competência mais baixa, é o olhar para ele com a resistência à mudança, a dificuldade de se adaptar, e também um que a gente costuma dizer que ele é positivo, mas que o resultado dele é negativo, que é a amabilidade, a afetuosidade, que na verdade é assim, já que aquela pessoa não é tão competente, então ela não me representa uma ameaça, né? Então é positivo, porém o impacto dele é negativo.
Nessa pesquisa em específico, é uma tendência mesmo a gente ter esses estereótipos de amabilidade, de afetuosidade, o nível de resposta ele é sempre mais alto, porque é uma coisa positiva que você está falando da pessoa. Então, apareceu muito que o trabalhador mais velho, por exemplo, é mais confiável, né? Alguém que você pode confiar. Mas aí, por outro lado, a gente consegue perceber algumas questões relacionadas à competência. Isso não é tão enfático, mas com o nosso olhar de pesquisador, a gente começa a perceber que há sim, né, esse estereótipo de resistência à mudança, principalmente quando eles respondem, por exemplo, que o profissional mais velho ele respeita muito a hierarquia. Isso é uma tendência, né? Isso traz um olhar de que tem uma certa resistência. O de competência, especificamente nessa pesquisa, ele não foi tão evidenciado. É natural que as pessoas tenham também um certo receio, a gente chama isso na pesquisa de desejabilidade social, né? Porque você vai falar uma coisa ruim e aí a pessoa fica com um pouco de receio. Mas em outras pesquisas, a minha própria pesquisa na tese de doutorado também, isso apareceu de uma maneira muito gritante, né? Essa conexão aí de que o trabalhador mais velho ele é menos competente, de que o trabalhador mais velho, ele é mais resistente à mudança. E olha só que coisa, né? Quando a gente fala de carreira e empregabilidade, nós estamos pensando sempre no futuro da nossa profissão. Então a gente começa a estudar, se preparar, se qualificar e a gente percebe quando passa da escola para a universidade que esse processo nunca acaba. Você sempre vai evoluir até para a perpetualidade da sua carreira. E aí quando você se capacita a vida inteira, passa por toda a transição tecnológica, tem um preconceito estabelecido em uma organização. E aí eu pergunto para você, Rogério, você passou por isso? Passou por esse preconceito? Eu ainda estou ativo aí, né, com 59 anos ainda trabalhando, apesar de ser PJ, como diria aqui no Brasil, né? Mas, sem dúvida, a gente sente, principalmente quando se vê, no meu caso, cabelos brancos, é a Eu estou começando a ter cabelos brancos. Então, exato. Esta é um estereótipo que normalmente já se rotula a pessoa. Então, a partir daí, a gente não vive isso somente no ambiente de trabalho, mas a gente vive no cotidiano. Então, a partir do momento que você sai de casa, você já tem, com o estereótipo, algumas coisas, características que as pessoas te impõem e você, infelizmente, acaba tendo que se superar para conseguir mostrar aquilo para a pessoa que não é o que ela está pensando. Então, como mesmo a pesquisa comenta, você vê essas situações que nos embutem em termos de melhoria, qualidade e outras coisas mais, em pessoas mais jovens que muitas vezes não têm um estereótipo e é imperceptível porque não se rotulou. Então, eu tenho, no trabalho, a gente convive com pessoas mais jovens e pessoas até mais velhas do que eu. E como o meu mundo é engenharia, você tem várias camadas, né? Então você tem o estagiário na obra, ele está sedento por saber e muitas vezes não se tem aquela caracterização do estereótipo, então ele quer ficar perto de você para aprender. É interessante nesse sentido. Agora já aquele profissional mediano, idade, ele já te olha com um outro olhar. Às vezes, não generalizando, você já tem uma caracterização de competição ou até mesmo de ciúmes na posição que você pode estar ocupando. E aí os de mais idades, você já tem aquela coisa de amável, de troca, de você poder ali experiências. Então você entra numa reunião, senta ali 3 ou 4 cabeças brancas, como a gente brinca, e a gente começa a trocar, você se lembra disso, você se lembra daquilo, então o clima da reunião já muda, e é isso que é importante, essa mescla de idades, para que se possa realmente, uma empresa ganha muito com isso. Sim. Quando ela tem essa mescla, porque isso ajuda exatamente a permear todos esses níveis de idade, e a troca é importantíssima. Então, é o que eu falo, na minha profissão, eu tenho que estar atento sempre ao quê? Primeiro, ao meu líder imediato, a gente não chama de chefe, né? Não pode chamar de chefe, mas
como eu estou performando bem, como está, como aquele dia, todo dia, não é daqui a um mês, daqui a um ano, não, é importante você estar, e você com os jovens coletar, puxa, tem um novo aplicativo, o que tem, então você vai ali equilibrando tudo isso e você consegue dar fluidez ao seu trabalho, ao seu processo. Eu com 58 anos, eu tive a infeliz condição, eu estava como CLT numa empresa, eu estava performando como o meu gestor estava dizendo, em perfeita condição, tinha toda essa permeabilidade entre as camadas da empresa, mas infelizmente a empresa não estava muito bem financeiramente. E eu fui demitido com 58 anos e ainda por cima com uma esposa com câncer. E naquele momento a gente sente que o chão se abre e você tem vontade de, nossa, o que eu faço? E aí é aquela coisa, eu faço uma sinergia, uma similaridade com a gente com a caixinha de ferramenta, quando você é profissional, eu sou engenheiro, tem que ser caixa de ferramenta, é inevitável, né? A vida profissional, você vai adquirindo ferramentas e colocando essas ferramentas e sabendo o uso delas continuadamente no dia a dia. Então, é nessa hora que você abre a caixa de ferramenta e fala agora, e aí o seu networking e várias... O tema é extenso e a gente poderia aqui ficar 2, 3 dias conversando, né? Então, vivi isso. A Status me ajudou bastante, porque o acolhimento é importante nesse momento. É vital porque a gente com idade, você também se deprecia. Você também acha, acabou. E isso você não pode pensar nunca, né? E existem formas de fazer qualquer tipo de desligamento, né? Existem pesquisas que dizem que a perda de um emprego, dependendo da forma que é equivalente à perda de um ente querido. Sim. Dói muito. Então, a forma de se fazer um desligamento também é muito importante. E todo esse acompanhamento que você colocou, o feedback, o acompanhamento das suas entregas. Então, não é simplesmente chegar, vou fazer uma ruptura e pegar todo mundo de surpresa e não ter preparo, né? No seu caso, você acabou tendo um apoio depois de um outplacement, mas inicialmente não foi bem assim que foi oferecido. E aí eu queria aproveitar, Verena, e te perguntar quais são as principais barreiras que as pessoas mais velhas estão sofrendo hoje em dia no mercado de trabalho. Vou pegar o gancho daquilo que ele trouxe, é que esses estereótipos que a gente estava comentando, né, o etarismo ele tem uma característica muito interessante, que é até um pouco diferente dos outros ismos que a gente tem, é a institucionalização do etarismo, ou seja, a pessoa mais velha ela absorve. E aí, o que acontece? Todo mundo fala que eu tenho dificuldade com tecnologia. Eu tenho mesmo dificuldade com tecnologia. Pega como uma verdade. Exatamente. Aqui. E aí é que mora o perigo, né? Então, quando você é desligado porque, por exemplo, vem, né, uma mensagem, às vezes, de uma maneira muito resumida do que aconteceu, você começa a pensar, eu acho que realmente eu não estava tão bem assim, e se questionar profissionalmente se você ainda serve para aquilo. Não sei se você já passou isso por vocês, no momento de um desligamento da forma que foi, você se questionar se você é um bom profissional e se aquela área ainda é para você. Sim, sem dúvida. Então, a gente tem essa primeira barreira, né? Que é a da própria pessoa, né? Que está ali naquele processo se questionando e às vezes absorvendo certos estereótipos. Tem a barreira do ter que provar, né? Você sempre tem que provar alguma coisa. E quando a gente tem que provar, a gente cansa de provar, né? Todo dia parece que você está indo para a guerra, né? Para provar que você ainda é bom, para provar que você ainda tem disposição. E as barreiras mesmo da própria discriminação. Quando a gente fala na terminologia das atitudes etaristas, a gente está falando do preconceito, desses estereótipos e também da discriminação. A gente sabe que ela acontece ainda de uma maneira velada, né, sutil, mas é aquela pessoa que, se ela tem 2 candidatos para um processo seletivo e um é mais velho, ela tende a olhar para o mais novo. E aí você, como mais velho, você não tem como provar, mas você tem como perceber, né? A gente percebe. E aí, quando a gente fica muito nesse campo da percepção, a gente não tem certeza. Aí fica aquela dúvida, não temos legislação ainda para isso no Brasil. Então, essas barreiras, elas vão acontecendo de uma forma muito sutil nesse campo da própria percepção. E acho que isso é legal também, a gente começar a cada vez mais falar sobre isso, para a gente romper, né? Esses limites aí
invisíveis que são construídos. E em cima, né, desse rompimento, Patrícia, o que as empresas podem fazer como ações, o que ações elas podem tomar para criarem políticas ou trabalharem com este tema do etarismo de forma mais transparente? Uhum. Eu vou pegar um gancho do que ele falou, né? Que ele falou que ele lida com profissionais jovens e início de carreira que estão ali sedentos por aprender com o conhecimento dele, né? Então, na nossa pesquisa também nós abordamos a questão da aprendizagem intergeracional e dos tipos de conhecimento que são trocados. E cai justamente no que ele falou. Muito assim, você ilustrou muito o que a teoria mostra e o que a nossa pesquisa conseguiu captar nas entrevistas e depois nos questionários na parte quantitativa. E existe a aprendizagem intergeracional que deve ser uma prática disseminada pela área de recursos humanos. Então, recursos humanos pode aproveitar o potencial do profissional mais velho, e existe também a aprendizagem intergeracional reversa, ou seja, da mesma forma que eu vou aprender com um profissional mais sênior, o mais sênior vai aprender com o profissional mais jovem. E algumas empresas têm dentro das políticas de RH os programas de mentoria, sejam eles totalmente formalizados pelo RH, então com começo, meio e fim, com KPIs, avaliação de resultados, e tem alguns que são mais informais. Então, eu chego lá, eu sou mais velha, eu quero ser mentora. Então, entre os estagiários que nem trabalham diretamente, né, sob a minha gestão, e eu vou, né, ser mentora, vou tomar um café para justamente fomentar essa troca de conhecimento, que é super importante. Então, isso já para quem está dentro da empresa, e veja, na minha experiência em sala de aula com alunos de graduação, aqueles cujas empresas já têm programas de mentoria e são estagiários, eles adoram. E eu, assim, incentivo muito, falei, olha, se tiver, gruda na pessoa, porque vocês não têm noção. Alguns conhecimentos, que são conhecimentos tácitos, não está em nenhum livro, não está em nenhuma sala de aula. E um tipo de conhecimento que a gente, vários, né, dentre eles tinha o conhecimento sobre o negócio, sobre a empresa, sobre a parte de comportamento, políticas, essas coisas você só aprende ali estando em contato, né? Então eu acho que é um ganho assim, para as duas partes, para os mais jovens e para os mais velhos. E tem uma coisa também, né? Ele falou, né, que os mais jovens querem aprender e ele sente um pouco que os na geração ali do meio tem uma postura um pouco mais competitiva. Isso a gente viu também na nossa pesquisa, porque às vezes ele falou, será que ele vai ficar na empresa? Se ele ficar muito tempo na empresa, não vai abrir uma vaga para a minha promoção, né? Então isso também o RH tem que ver como é o plano de carreira, como que fica essa questão. Porque eu acho que tem espaço para todo mundo, inclusive hoje a gente tem, as carreiras não são mais lineares, né? Tem vários outros tipos de carreira, tem para quem não quer assumir posição de gestão, enfim, eu acho que é um conhecimento valiosíssimo que as empresas têm aí e é só aproveitar, né? Tanto dos mais jovens quanto dos mais velhos. E veja, às vezes a gente falou aí da tecnologia e dos estereótipos, você falou no começo da sua fala sobre a questão dos cabelos brancos, a sociedade como um todo, e isso acaba se refletindo nas organizações, ainda tem o estereótipo daquele velho de décadas atrás. O vovô. Então a gente sabe, né, isso qualquer literatura e revista, atores, né, influencers, todo fala, não, quem tem 40 hoje, né, na minha época, quando eu era criança, quem tinha 40 era velho, mas hoje a gente sabe, os 60 de hoje são os 40 de décadas. As pessoas estão vivendo mais, estão vivendo mais, né? É o que o Cortella fala do velho e o idoso, né? Esse parâmetro essencial, né? Dentro do que se fala. Então, se a gente ainda tem esse estereótipo daquele velho e daquela velha
uma vovó que fica em casa só fazendo doce para neto, de pijama e fazendo crochê, que é um estereótipo, né? Não tem como a gente fugir disso. Então, na empresa, a gente acaba trazendo esse estereótipo. Aquela pessoa é velha, então ela ainda não vai performar, né? Não vai ser tão produtiva. E a gente sabe que não é isso. Eu conheci, né? Eu trabalhei com pessoas que já estavam aí na faixa dos 70 e pouco, e assim, não podiam ouvir a palavra aposentadoria. Eu falo, para com isso, Patrícia, para com isso. E tem muito jovem que quer se aposentar, que já está cansado de trabalhar. Então vejam, né, como é importante a gente, né, trabalhar a nossa carreira, trabalhar o autoconhecimento e mostrar que você, né, independente da idade, tem muito a contribuir. E, Rogério, a gente falou um pouquinho sobre as gerações, né? Perfeito. E o que você aprende, né, com as gerações mais novas e que você já aprendeu quando você foi mais novo com as gerações posteriores mais a você, velhos. mais velhas? Eu entendo que, assim, como nós estamos aqui comentando sobre estereótipos, né? A primeira condição para que você consiga obter conhecimento é você não ter nenhum preconceito. Então, você tem que estar aberto para conversar com todos, porque você aprende com isso, né? Então, não existe mais jovem ou mais velho. Existe uma outra pessoa que ali, por menos que essa pessoa tenha de experiência, você consegue conversar e ela vai te trazer algo novo. Então, a humildade que a gente tem que ter, porque existe uma barreira quando se olha os cabelos brancos, que é aquela pessoa, ele conhece. Na minha época, hierarquia era uma coisa que batia muito pesado, porque você não conseguia chegar perto de um diretor e perguntar, poxa, o que você viveu? Me traz um pouco de conhecimento, porque você deve ter um monte para você chegar nesse cargo. Uau! Não existia. Só que é isso que a gente fala. Eu gosto muito... Também visito obras e a gente está aí com obras durante madrugada e o pessoal do escritório fala, mas Rogério, você vai de madrugada trabalhar e fica? Sim, sabe por quê? Quem faz a obra não é aquela pessoa que está no escritório. Quem faz a obra é quem está assentando ali o tijolo e a massa. E eu preciso apertar a mão daquela pessoa e saber como ela está fazendo aquilo. Para ela também vai ser importante, porque ela também vai entender que tem uma pessoa do outro lado do escritório que está ali para ver o comprometimento dela todo dia. Então não é só o salário, é também essa vontade de você conhecer e saber o que está ali rodando dentro daquele ambiente que a pessoa está construindo. Então, como eu comentei, os estagiários, você vai perto, eles querem. Se você tem humildade para conversar e estabelecer um contato, com certeza eles vão trazer aplicativos de última geração, eles vão te mostrar como utiliza. Opa, tem uma chavinha aqui que se você... a inteligência artificial que está em alta, exato, né? Tudo. E eu sou muito de tecnologia, eu adoro tecnologia, eu até hoje adoro jogos, eu jogo PlayStation, eu jogo jogos em computador, eu tinha um grupo pra gente jogar PlayStation, e o pessoal, os meus filhos traziam em casa, falavam, nossa, ele joga PlayStation, e eu lá no joystick com habilidade, né? Porque a gente desenvolve, tudo a gente desenvolve. Isso que a gente precisa entender. Nós temos que ter essa parte aberta. Então, a gente, quanto mais permeia todas as camadas com humildade, você consegue absorver, você tira barreiras, você rompe, e esse conhecimento é como uma represa. Na hora que você abre a comporta, ela jorra para cima de você e aquilo é tão precioso, você adquire, além de tudo, eu tenho amigos, eu vou para as obras, eu vou para os lugares, as pessoas gostam de conviver exatamente por isso, porque é uma troca, senta aí, vamos conversar, como foi? Aí começa, não, mas fiz aquilo, fiz aquele outro, então você não recebe apenas aquilo aqui que você tem o objetivo, chegar na obra e olhar, não, você
ganha outras coisas. Você acaba descobrindo como a pessoa vive, onde ela vai, quais as dificuldades que ela tem no dia a dia. Para chegar numa obra, muitas vezes demora 3, 4 horas, a pessoa passa num ônibus. Imagina você chegar ali e falar, pô, você não acabou isso daqui, você não vai entregar onde já se viu. Não, como foi seu dia? Às vezes a pessoa está com um semblante já cheio de problemas, e isso vai te trazer conhecimento, porque a pessoa vai entender que você está ali também colaborando. E essa coisa da minha geração, de você ter ali o parâmetro de diretor, gerente e tudo mais, isso também traz, quando você vê que não existe essa barreira, te traz também um conhecimento de outras áreas, financeira e outros tantos, porque normalmente é o que eu falo, quanto mais o engenheiro sobe, menos engenharia ele faz e mais ele vai cuidar de financeiro, ele vai... Mais gestão, né? Você vai perdendo aquela questão de pôr o capacete e ir para a obra. E você citou muito das relações dentro desta fala, né? E Verena, não sei se na pesquisa ou dentro deste tema, será que as pessoas estão perdendo as relações? Nós vivemos uma época de conectividade, o qual nós não estamos nos conectando com as pessoas realmente. A fala do Rogério é maravilhosa. Eu vou lá, eu pergunto como ele está, eu tento entender, eu converso com ele que está na obra. Isso é conexão de verdade. Isso é uma conexão. Ele deu um exemplo claro de conexão. As pessoas estão se conectando, estão conversando, estão se relacionando, ou de forma muito fria as relações? Parece que a tecnologia facilitou a comunicação, né? A gente manda uma mensagem para alguém que está na China, chega em 5 segundos, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está do nosso lado e a gente não se conecta com quem está com a gente, né? A pesquisa a gente não trouxe sobre isso, mas a gente pode trazer um pouco do nosso até parecer em sala de aula, né? Então, o celular, ele virou uma extensão das mãos, né, de algumas pessoas, né? Vou dizer aqui da maioria para não pegar tão pesado, né? Mas virou uma extensão. É engraçado, né? A gente estava conversando há pouco, as mensagens no WhatsApp. Tudo é para ontem, né? Não Deixou é de nada, ser assíncrono. Você mandou uma mensagem, você espera que a pessoa responda quando? Agora, professora. Estou num podcast e está tocando o celular e quer que eu pare para responder. Gente, não vai licença, acontecer, eu vou tá? responder. Mas isso acontece, né? E quando a gente fala dessas barreiras do etarismo dentro dos ambientes de trabalho, se a gente não fomenta essa relação entre essas pessoas, às vezes o trabalhador mais velho ele também não vai se sentir confortável e ele mesmo vai querer sair, né? E aí com ele vai a mochila de tudo que ele levou e que ele aprendeu por anos e anos na vida e fica aquela lacuna, né? Então, assim, é legal que as organizações, elas comecem, de fato, a olhar para isso e olhar como é que essa troca vai se dar. Lá no início da pesquisa, lá atrás, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns profissionais, com gestores, né, empresariais, e eles contaram vários casos de que, assim, chegou um tempo, a política da empresa era desligar essas pessoas e também chegou um tempo em que a empresa desligou todo mundo e falou, puxa, não vai dar certo, volta todo mundo, né? De alguma maneira, essa pessoa não conseguiu, né, ser totalmente desligada porque ela tinha um conhecimento precioso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem conexão, a gente está com dificuldade de se comunicar. Mas será que o trabalho não nos condiciona a diminuir nossa relação nos dias de hoje? Por exemplo, muito teletrabalho, muito trabalho híbrido, então você fica mais dentro da sua bolha, falando com a sua área. Às vezes você precisa de um contato com uma outra área, você vai todo com um tato para falar, quase implorando para outra área fazer, parece que é um favor que você pede, sendo que às vezes é uma esteira do processo. Sim, sim. Essa dificuldade, né, do home office é até uma curiosidade para as pesquisas futuras. Eu né, adoro o home office, eu sou a favor mas existem alguns problemas, é óbvio. Sim, isso tem pesquisas e no dia a dia a gente vê. Eu acho que o híbrido é um ponto interessante, mas essas relações acabam sendo mais frias muitas vezes, né? Sim. Por e-mail, por mensagem, por um Teams, Sim. Google Meeting. Na verdade, a gente está se educando para aprender como se comunicar só virtualmente, né? Exato. E as próprias organizações têm ali tentado um efeito contrário agora, né? De tentar atrair de volta as pessoas, porque quando você não tem contato, às vezes em um café,
né? Às vezes numa água ali que você esbarrou com a pessoa resolveu o seu problema que você estava no home office há semanas, porque você mandou um e-mail e ninguém te respondeu. Então, assim, a gente ainda não tem, talvez, dados consolidados para saber o impacto disso, mas é visível que existem grandes impactos em relação à comunicação e que também a gente precisa pensar em novos meios de estabelecer essa comunicação dentro de um ambiente ali em que você não tem contato com a pessoa. Então, como fazer isso sem perder a qualidade, né, daquilo que a gente já estava ali trocando? E, Patrícia, um pouco em cima deste tema dentro da comunicação, a forma de se comunicar com várias pessoas sempre foi diferente. Isso, né, desde sempre, a forma que eu me comunico com a alta gestão é diferente com o pessoal que fica na fábrica, na operação. E também existe essa questão da geração. Por exemplo, hoje em dia, a pessoa mais jovem gosta muito do TikTok. Outras pessoas ainda usam muito o Facebook. E quem está no meio usa o Instagram, usa tudo. E como que a gente pode tentar mesclar isso dentro de um fluxo melhor de comunicação geracional? É um grande desafio aí para as organizações, realmente. O Rogério citou, né, a questão de acesso a outros níveis hierárquicos. Então, eu também trabalhei muitos anos, né, da minha carreira dentro das organizações. Era muito difícil você ter acesso ao diretor. Sim. Até o gerente era difícil, ao CEO, ao presidente. E hoje com o LinkedIn você manda uma mensagem. Exato. O presencial, ele trabalha às vezes do seu lado. Então, e ele não fala com você, e no LinkedIn ele responde. As empresas diminuíram níveis hierárquicos, né, buscaram aí ser mais flats, que a gente fala, mais horizontalizadas, para justamente melhorar a comunicação, mas a gente sabe que nós ainda das outras gerações, ainda como vivenciamos, experienciamos muito isso, a gente acha normal até ter a hierarquia. Os mais jovens, como não tiveram, já entram no ambiente de trabalho, eles já querem resolver tudo muito rápido. Por quê? Justamente porque você falou, essa facilidade, essas respostas rápidas que eles têm por conta da tecnologia. Então, a gente já sabe que às vezes tem que esperar um pouco mais. Mas eu não saberia te dizer se tem um jeito ainda de conectar tudo isso. Eu acho que isso é uma pergunta que as empresas estão tentando responder. Porque, veja, eu tenho pesquisado também a questão dos modelos de trabalho. O que funciona melhor? O home office 100%, o remoto, né? O híbrido ou o presencial? Eu acho que depende muito do tipo da atividade, da cultura da empresa e da própria pessoa saber com que ela vai onde ela vai performar melhor, porque no fundo o que as empresas vão buscar é o resultado. Então, por exemplo, vamos pensar num jovem que está iniciando a carreira. Quem não é visto não é lembrado. Ele precisa ir para o ambiente profissional justamente para ter esse contato e para aprender no olho, como se portar, como que as pessoas ali fazem negócios, né? O home office vai ser bom? Tem toda a comodidade. Você falou que você gosta, eu também gosto, óbvio, né? Que a gente que mora em São Paulo tem todo o problema de trânsito, deslocamento. Ele falou, a pessoa fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, veja que tudo isso são N fatores que as organizações têm que levar em consideração. Agora, eu acho, e eu já até comentei isso com os meus alunos, que para quem está iniciando a carreira, o presencial, ou pelo menos um híbrido, que ele vá 3 ou 4 vezes por semana na empresa, é fundamental para essa aprendizagem, porque isso nenhuma tecnologia ainda conseguiu substituir. Por mais que ele domine todas essas ferramentas, redes sociais, as empresas também já no início da pandemia, no decorrer e logo depois que estava ainda naquela febre da gente ficar no modelo home office, implantaram muitas ferramentas tecnológicas para melhorar a comunicação, tudo, mas eu acho que você deu o exemplo do cafezinho, dessa troca, essas relações humanas eu acho que ainda são fundamentais para esse conhecimento social, para essa troca,
para a pessoa entender, por exemplo, relações de política e poder dentro da empresa, com quem que ele tem que falar. Eu lembro, né, de uma das entrevistas que nós fizemos, porque as entrevistas, inclusive, foram muito interessantes, porque nós pegamos pessoas mais velhas e a pessoa tinha que voltar lá quando ela começou a carreira dela. Então tinha gente que falou, nossa, Patrícia, comecei a trabalhar com 15 anos. O cara que me ajudou, que me ensinou tudo, era o seu fulano de tal da empresa. Ele me ensinou tudo, né? E aí a pessoa ia lembrando essa questão da aprendizagem intergeracional. E a gente também pegou um jovem agora, sei lá, estagiário, 18, 19, 20, então ele estava com tudo fresquinho na cabeça, mas essa troca nas duas faixas etárias apareceu igual, tanto ele lembrando do passado e esse mais recentemente lembrando do que ele aprendeu, né, nessa troca, nessa comunicação, né, tete a tete com o profissional mais velho. E é muito importante, né, ter esse storytelling, né, independente das gerações. A gente trabalha muito isso num programa de transição de carreira. Aí eu queria te perguntar, Rogério, como que foi para você e o que você acha de um programa de transição de carreira para qualquer faixa de idade, assim? Existe uma faixa específica, um momento específico, ou, na sua opinião, qualquer profissional que queira repensar, olhar os próximos passos, ele pode buscar um programa de transição de carreira? Eu entendo que a gente tem que rever a carreira o tempo todo, né? Nós temos que estar atentos a essa condição porque as profissões e tudo, elas mudam o tempo inteiro, né? E a transição de carreira é essencial para que você possa realmente olhar fora da caixinha e entender o que o mercado, como as coisas estão fluindo, né? Porque muitas vezes a gente fica imerso dentro de uma organização e, entre aspas, você se molda por ela. E isto é nocivo porque você passa, entre aspas, a ter um rótulo de uma empresa. Você não é mais, no meu caso, você não é o Rogério, você é mais um dentro daquela organização. E quando você faz uma transição de carreira, quando você busca esse tipo de apoio, isto vai te dar também uma vivência fora daquilo que você tem do cotidiano e vai te alertar de várias situações que muitas vezes você fala, puxa, eu estou bem e não está, né? Então você passa a refletir de uma forma diferente. Eu fui ajudado por uma pessoa da organização do Estatuto e assim, a gente, pelo que nós seguimos dentro daquilo que me foi passado, muita coisa, e até mesmo o LinkedIn, olha, você tem que mexer ali, faz aqui, faz acolá. Eu falei, nossa, mas tem essa outra ferramenta. Então, essa simples situação já me promoveu várias visitações de outras organizações que eu não tinha até então. E depois também, essa questão do amadurecimento do profissional, quando você tem essas ferramentas e você está inserido nesse contexto de redes sociais e tudo mais, te dá te rejuvenesce. Isso traz uma visibilidade que você não tinha antes. E você passa a ter uma esperança a mais. E foi o que também me ajudou nesse sentido. Porque quando você envelhece, além de tudo, nós também temos os nossos problemas internos e você começa a se impor naquela condição de que, puxa, eu não vou conseguir. Eu vou pegar um celular, eu vou mexer. Não. E você começa, aquela situação, você sai do centro do rio, aquela velocidade absurda, e você começa indo para a margem. Isso é perigosíssimo. Nesse momento, você está perdendo oportunidades, o seu networking, o seu conhecimento, e você aí sim está se tornando
velho, obsoleto. Isso é perigoso. Então, esse tipo de coisa não é a idade que determina, mas o profissional ele tem que estar aberto, olhando o tempo inteiro e procurar empresas especializadas. Fazer sozinho não é uma coisa... É como aquela situação, você é dono de uma empresa e você acha que você faz a parte contábil, você faz o marketing, você faz. Não faz. Você tem que saber que setor você consegue representativamente fazer. Eu sou o técnico. Acabou, eu não vou fazer marketing, eu nunca vou vender o meu produto, que sou eu. Então, para vender o produto, eu vou buscar uma especialização de alguém que tenha esse conhecimento. E aí são essas empresas que são importantes para você exatamente poder, aí sim, ficar na sua condição, absorvendo cada vez mais e sendo ajudado de forma correta a trilhar o que precisa. E no final tudo volta para as relações, né? Como você citou, o network, o próprio LinkedIn, que é uma forma online de se conectar. Então, no final, você passa por uma assessoria, você faz todo um levantamento do seu perfil para trabalhar melhor as suas relações. Existe uma forma de você acionar um network, existe uma forma de você acionar alguém no LinkedIn, e é importante, não adianta você terceirizar ou fazer isso por uma outra pessoa, vai depender de você, né? E voltando aqui um pouquinho, a gente falou sobre o RH, acho que é um tópico importante. Verena, e a liderança? Porque, ok, o RH, ele faz muita coisa, o RH tem feito os bons trabalhos, tem mudado bastante a forma de fazer gestão de pessoas, mas como a liderança pode influenciar em um modelo de contratação de várias faixas de idade. Tem até um filme do Robert De Niro, Um Senhor Estagiário, aquele filme é fantástico, eu já assisti umas 2 vezes, que existe uma política lá dentro, né? E mostra as barreiras geracionais e como ajuda, mas o papel da liderança nesse aspecto. É legal a gente pensar que hoje a gente tem uma demanda de mercado que é a formação de um líder inclusivo, né? E a principal característica que esse líder inclusivo tem é aquilo que o Rogério trouxe lá no início, a humildade. É entender que eu só sei que nada sei, né? Porque quando a gente tem muitas verdades, a gente tende a dizer, não, eu já sei isso, eu já sei isso, eu já sei isso, e a gente acaba não ouvindo o outro, né? O diferente de mim, né? Pelo contrário, eu acabo querendo escutar só quem fala o mesmo que eu já estou acostumado a ouvir para corroborar com aquilo que eu já penso. Então, esse líder, inclusive, ele tem que ter essa característica muito forte de humildade. E uma outra característica, inclusive pegando o gancho, né, do próprio programa de Outplacement, é legal a gente pensar que esse líder também, a gente tem uma demanda de trabalho que a gente está muito no automático, né? Então, a gente está muito no automático. E aí, quem é você? Eu sou o Rogério? Não, eu sou o engenheiro. Né? Eu sou a professora, eu sou o gerente, eu sou... E a gente esquece quem a gente é, né? As nossas próprias características individuais. Então, numa rotina de trabalho, em que o líder também, obviamente, né, ele é cobrado, a gente está muito a empresa, o resultado, e a gente acaba perdendo os nossos liderados por deixar que até que eles percam a própria identidade social, né? Porque ele tem várias outras características que precisam ser relembradas, né? E é legal esses estilos de liderança que a gente consegue adaptar, né, a nossa liderança àquelas diversas situações, aquele líder situacional, mas também aquele líder que funciona como um incentivador da redescoberta desse profissional, né? Então, esse profissional, às vezes, está com uma nova demanda, às vezes ele está num novo momento de vida, e por que não incentivar ele também a pensar fora daquilo que ele já faz, né? Então, esse papel da liderança também é importante, porque a partir do momento em que eu volto ali, né, a estudar, a refletir sobre mim mesmo e sobre o mundo, enquanto funcionário desse líder, eu me sinto mais aberto a conhecer coisas diferentes. Então, vem quase que uma escada, né? E aí vem esse efeito cascata, fazendo com que fique muito mais fácil para mim, com que eu consiga lidar com pessoas diferentes de mim, de idade diferente, gerações diferentes e de demandas diferentes de mim. Então, acho que esse líder precisa trabalhar um pouco isso. É fácil? Não falei isso. É desafiador, como o líder, né? vai estar próximo,
às vezes ele tem um time muito grande, Sim. às vezes ele tem um sistema que condiciona ele apenas a olhar os números Sim. ou indicador. Então, peraí, eu sei que fulano está performando porque ele entregou e o indicador dele diz isso. Mas ele não foi entender se ele está passando por alguma dificuldade, se ele tem algum problema, se alguma questão. A gente olha muito as relações. Voltamos Sim. tudo para a relação no final. Sim. Se ele não cria uma conexão de verdade com o seu liderado, ele não vai nem ver que às vezes tem um problema de etarismo dentro da empresa. Sim. Ele não vai enxergar e vão culpar o RH ou uma gestão específica, mas não vão trabalhar no ponto da dor. Sim. A culpa é sempre do RH. Eu sei. E Patrícia, o que mais a pesquisa aqui, que a gente não comentou, que é um ponto importante, né? Ela nos trouxe, né? É um book bem extenso. O que você poderia complementar sobre essa pesquisa que foi feita? A pesquisa também abordou a questão do contato intergeracional. Então, existe uma teoria já bem... já faz, acho que é do século passado, né, Verena? Lá, a hipótese de contato, Sim. né? Que fala o seguinte: eu posso ter um preconceito em relação a outra geração, eu posso ter um preconceito em relação a pessoa de outra raça, gênero, etc., porque eu não tive esse contato. A partir do momento que eu passo a ter o contato, é como se virasse uma chavinha. Então, a pesquisa também mostrou essa questão. Nós avaliamos a frequência do contato que a pessoa dentro da organização tinha com pessoas de outras gerações, porque assim, o pessoal que trabalha com o Rogério talvez tenha contato com ele praticamente periódico, não sei se ele vai na obra todos os dias, né? Mas de repente, se eu tô num grupo, numa área que só tem jovens e eu só acabo tendo contato com pessoas de outra geração, quando tem algum evento da empresa, praticamente não tenho contato nenhum. Então, fica naquela tribo. Fica na tribo. Então, foi bom que você falou esse negócio de tribo, porque a gente leu algumas pesquisas de aprendizagem intergeracional em países europeus, né, que já lidam com essa questão do envelhecimento populacional há mais tempo, e empresas que aí incentivaram, tiveram ações específicas para a troca de conhecimento entre diferentes gerações no decorrer do programa Uma Maravilha. Quando terminou, cada um foi para a sua tribo. Os mais jovens ficaram separados. Então vejam que isso tem que ser uma ação permanente do RH. Sim. Não dá só para fazer um curso e jogar todo mundo junto. Tem que ter uma mudança, eu creio, aí de cultura, que para incentivar e olhar para essa questão do contato. Então a gente olhou a frequência e olhamos também como que ele avaliava o contato, se o contato era agradável, se ele tinha troca de informações. Então nós olhamos essas questões também para ver, poxa, eu tenho contato e o contato está sendo positivo ou não, com que frequência, e é contato positivo e negativo. E nós tivemos também a questão das normas de idade, que é uma coisa muito interessante. Veja, normas são como se fossem regras que existem na nossa sociedade, né? E cada faixa tem uma norma? Seria... Meio, um pouco assim. Isso. Um gerente tem que ter mais ou menos X idade. Algumas empresas têm isso como política de RH. Sim. Então, por exemplo, eu tive uma aluna há muitos anos que ela chegou para mim, professora, lá no banco em que eu trabalho, se até 40 anos eu não for promovida a gerente, esquece, não vou ser. Tá? Então isso não em alguns está escrito, em outros não está escrito, mas as pessoas sabem. Então são normas de idade. E tem assim, então o teto, né? Se até 40 anos eu não for para uma posição de gerente, eu não vou ser mais. Ou tem um mínimo, para ser gerente aqui você tem que ter, 30 anos também. Então tem a questão das normas que nós trazemos, das nossas crenças, da nossa, sei lá. Tem a norma não dita e a dita, né? Mas tem as normas da sociedade também. Sim. Será que se eu olhar para uma mulher que veste uma roupa, que até teve... Eu li até numa matéria, acho que da Você S.A., a questão do uso excessivo do cropped.
E uma pessoa do RH, do RH da empresa de um amigo falou, olha, a gente vai dar uma palestra aqui só para mulheres, para falar a questão aí de dress code, porque a gente está vendo o uso excessivo de cropped de mulheres mais velhas, estão usando cropped de forma... Nossa, olha, se ela é mais jovem, pode usar, se não vai. Exato. Poxa vida. Então, veja que isso é uma norma, que não estava escrito em lugar nenhum. Mas, sei lá, mulher acima de tantos anos não pode ter cabelo comprido. Então, e essas normas, às vezes, de dress code são mais duras com mulher. Ele falou do cabelo branco, até vou falar de uma sobreposição. Quando a gente pensa em etarismo, é pior ainda para mulher. Tem alguns estudos, tem uma teoria que se chama lukeismo. Acho que não posso até estar enganada, mas talvez não tenha pesquisas ainda no Brasil. Mas é assim, se para o homem o cabelo branco, para alguns é o charme, né? É charmoso, né? Isso deixa para mulher. Mostra a maturidade, né? Mostra a maturidade, conhecimento. Para a mulher é desleixo. Né? Isso muito enfatizado pela própria indústria. Eu tenho uma colaboradora que já abriu que ela pinta a cada 15 dias a raiz do cabelo, nada que em nenhum momento foi dito, mas por ela, né, ela se sente melhor sempre com o cabelo em dia. Ela falou, não, cabelo branco, eu tenho 38 anos, porque ela fala justamente da idade. Talvez a visão é que cabelo branco tem que ser acima de 50, 60, não sei. A minha mãe, com 60 anos, deixou o cabelo branco. Hoje a gente tem uma flexibilidade da sociedade, mas, por exemplo, enquanto a normas de idade também, a gente também tem o contrário, quando a gente vê uma pessoa muito jovem, líder. Né? Também. Essa pessoa também enfrenta a barreira, porque você não é o que você espera, né? Você não espera que a pessoa com, sei lá, 20 anos já seja líder de um grupo, e aí você gera uma certa estranheza, e ainda né? mais se na equipe tiver pessoas mais velhas. Sim. Também tem essa questão de se as pessoas vão aceitar, poxa, esse moleque tá virando meu líder, né? Também tem isso. Rogério, você passou por isso dentro da sua construção de carreira, tanto de ter um gestor mais jovem que você e também dessas fases que foram colocadas. Se eu chegar até tal idade eu não for um gestor, dificilmente eu vou ser, ou isso vai demorar. Como que foi dentro da sua trajetória? A minha penúltima experiência, o meu gestor era 20 anos mais novo do que eu. E logo de cara, no primeiro dia porque lá cada um cuidava de regiões, nós tínhamos divisões de empreendimentos para cuidar. Eu estava saindo daqui de dentro de São Paulo e indo para o interior de São Paulo, e ele era gestor de uma região de São Paulo. E a primeira coisa que ele fez quando isso aconteceu, a nossa diretora sentou conosco para conversar e fazer a transição, e ela falou: você tem alguma dificuldade de que ele seja mais novo do que você e é seu gestor? Eu olhei para ela assim, muito direto, e falei assim: ele é mais novo? Ela respondeu. Eu entendo que assim, não existe essa condição desde que isso não sirva de barreira para exatamente aquilo que nós estávamos comentando aqui, de que vem alguma coisa de carga da idade, de um lado ou de outro. Né? Então, se você tem a humildade, se você tem a compreensão, se você tem o diálogo e, claro, respeita as normas da empresa, tudo que está no estatuto, você vai ter uma convivência normal. A questão é quando isto vem embasado, poxa, você é mais velho, você conhece mais, você vai me pôr em risco. E eu da mesma forma poderia olhar para ele e falar: pô, você é mais jovem, você não conhece nada, você não sabe o que eu tenho conhecimento. Então começa aquela condição de novo da humildade, da necessidade de você se conhecer. Conheça-te a ti mesmo, né? De novo, Sócrates, a gente precisa ter esse autoconhecimento antes de fazer qualquer coisa da empresa, porque, de novo, nós somos seres humanos, a gente não sai de casa com o trabalho nas costas. A gente sai como ser humano com todo o conhecimento e bagagem que a gente tem de vida. Isso a gente precisa olhar dentro da empresa também. Ter esse respeito, a empresa ter o respeito conosco e nós com a empresa. Então, hierarquicamente, eu já tive, sim,
situações além dessa. Ao contrário, obviamente, a gente sempre tem você mais velho um pouco e ter alguém mais velho ainda do que você como alguém abaixo. Você fala, puxa, eu dei aula na FEI. Nós tínhamos lá um grupo de alunos, a primeira pergunta que nós fizemos, vocês estão fazendo o curso para quê? Aí todos, eu quero ser gerente, eu vou galgar, isso e aquilo. E tinha um senhor na sala de aula que eu o inquiri, ele virou e falou assim, eu quero ficar na posição que eu estou, eu não quero ser gerente nunca. Todo mundo olhou para ele, mas como? Por que você está fazendo o curso? Eu estou fazendo o curso por conhecimento, eu quero adquirir. Mas eu não quero ir lá para ser vitrine. Eu quero galgar o cargo de gerente para quê? Vão me atirar pedras? Eu estou muito bem onde estou. Eu só está me faltando conhecimento. Então, eu acho que de novo, a gente vive de rótulos, né? O Brasil... você é gerente, você é diretor, você... nossa, uau, né? Mas o que a gente não entende, e às vezes é a competência, é a qualidade, é a escuta, tudo isso é a pessoa, é aquele profissional. Então, eu conheci na minha carreira várias pessoas que não tinham título, mas intuitivamente você dava o título para a pessoa. Falava, uau! Então, esse cargo... essa coisa de hierarquia, ela se deixa de lado quando você tem alguém que você vê a competência nos olhos e você fala, a pessoa não precisa levantar a voz, ela basta naquele tom calmo, ela dá aquela pegada e você fala, o cara tá perfeito. Agora tem outras pessoas que têm um título e sobem a voz, fazem uma série de situações, então... é isso que eu falo, é o respeito de novo. Então, passei por isso, passei por situações que a gente vê que realmente o que é melhor das situações. É realmente você ver a pessoa que está ali e não o rótulo que está se vivendo naquele momento. Hoje nós temos nós temos a oportunidade de poder debater sobre isso, né, e trazer essas reflexões que são muito importantes. As diversidades, elas vêm sendo trabalhadas dentro das empresas e a dietarismo é um ponto que voltou, né, junto até com essa pesquisa que trouxe bastante visibilidade, a ser discutido de forma mais estratégica. Porque no momento que você cria uma política inclusiva, você pensa estrategicamente. O capital humano, ele começa a ser trabalhado de uma forma inteligente. Ele começa a ser pensado que quando tem uma pluralidade de pessoas, elas vão trabalhar em conjunto para um objetivo em comum dentro da organização. Não dá mais para eu viver numa tribo. Muitas organizações, por um tempo, criaram-se essas tribos com uma faixa de idade, uma determinada formação, um determinado idioma. Só contrato pessoas desta faculdade ou daquela faculdade, até esta idade, e viu que não deu certo. E viu que não adiantou, as estratégias não saíram do papel, muitas empresas, além de ter perdido o capital humano, né, o ativo desses colaboradores, perderam muito dinheiro. Então, é importante que a gente tenha esse espaço para poder debater de forma íntegra, né, este tema, para que as empresas comecem a criar políticas estratégicas. E eu quero agradecer, né, o tempo de vocês, o tempo de você que está nos ouvindo, né? Acho que foi um papo muito rico, a gente tem um tempo aqui, então temos que finalizar, mas daria para... Eu tenho um monte de pergunta que vai ficar para o pós aqui, que vai ficar aqui para as redes sociais da AGI, mas eu quero agradecer o Rogério pela sua contribuição, a Patrícia e a Verena, e você que está nos ouvindo, e muito obrigado também à Rádio Eldorado que vem nos ajudando aqui no nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima.